sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, transmitido ao vivo aqui pela Melodia FM 87.9 e simultaneamente também pelo YouTube. Hoje nós teremos um encontro muito especial. Eu vou estar recebendo um profissional que se destaca não apenas pelo conhecimento científico, mas também pela forma humana, ética e acolhedora com que cuida dos seus pacientes. É uma grande satisfação receber o Dr. Edson Carvalho, médico hematologista, cuja trajetória inspira confiança, esperança e compromisso com a vida. Dr. Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui, falar um pouco sobre a vida, falar um pouco sobre medicina e conhecer, né? Eu não conheço você pessoalmente ainda, Joelito, mas acompanho nas redes e acho o seu trabalho incrível. Não é fácil, não é fácil para ninguém ser paciente de nada, né? A gente Não. brinca, você tem uma dor de garganta já é difícil. Imagina, né, você ter uma doença mais grave e superar isso e conseguir ajudar outras pessoas. Isso é fantástico. Né? Parabéns e continue fazendo esse trabalho fantástico. Tá, eu que agradeço muito por ter aceito o convite, né? Eu gosto sempre de poder trazer pacientes contando suas histórias, e ainda mais os médicos, né? Que eu vejo que o médico é um ser humano, como qualquer um, tem sentimentos, às vezes eles ficam limitados, né? Ele tem as suas limitações até no tratar o paciente, e é importante trazer para que os pacientes conheçam de perto o médico, a sua trajetória, a sua vida, né? E que possa também servir de inspiração. Ô, doutor Edson, conte um pouquinho da sua história, o que motivou a escolher a hematologia? Apresente aí, quem é o doutor Edson? Bem, Dr. Edson, Edson Carvalho, eu sou brasileiro, nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Minha família, na verdade, é de Santa Luzia, meus pais, a Pérsia e o Edson também, meu pai também chama Edson de Santa Luzia. Eu cresci em BH, em Santa Luzia, estudei uma escola bem pequenininha, chamava Instituto Educacional Crescer, que já até fechou, até a quarta série, né? Hoje já mudou tudo, não tem mais quarta série, quinto ano, enfim. Uhum. E depois eu estudei no Colégio Imaculada Conceição, Bahia com Aimorés. Não sei se você conhece Belo Horizonte, mas também infelizmente fechou. Era um colégio muito tradicional da região, um colégio católico. E eu fiz ensino fundamental e médio lá. E depois me formei no ano de 2008, no terceiro ano do ensino médio. E na época não consegui passar no vestibular de primeira, depois fiz cursinho, né? Existia isso ainda. E entrei em medicina em 2011 na UFMG. E me formei em 2016. Logo depois entrei na residência de clínica médica, de medicina interna. E em seguida fiz hematologia no Hospital Luxemburgo e acabei a hematologia no ano de 2021. E desde então, eu atuo como hematologista, atuo como clínico, atuo no Hospital Center, em que eu fiz a residência de clínica, e desde então não saí de lá, continuo lá até hoje, e atuo na Cetos Oncologia. Bem, a escolha para hematologia é algo que é difícil falar, olha, por que eu escolhi hematologia? Exatamente. Olha, eu acho uma área fascinante. É uma área que eu consigo ter um paciente ao mesmo tempo que é complexo, eu consigo exercer clínica médica, consigo exercer medicina laboratorial, a gente tem que ter um conhecimento amplo, de modo geral, de exames fora da casinha, a gente tem que aprender a interpretar desde o simples hemograma até uma biologia molecular, e ainda tem procedimentos, né, aspirado de medula. Então, é uma área muito abrangente e que me desafia. E eu acabei, digamos assim, tendo uma aptidão para isso e escolhi, né? Não é uma residência fácil, é uma residência que a gente fica praticamente o dia inteiro no hospital, atende pacientes muito graves, leucemia, mieloma, linfoma, neutropenia febril,
Infelizmente, a gente vê muitos pacientes indo a óbito, pacientes jovens, às vezes, pacientes que a gente vê que tinham toda uma funcionalidade e que a doença faz perder essa funcionalidade. É muito difícil. Como você falou no início, somos humanos, sou humano. Então a gente sofre às vezes por não conseguir fazer mais do que aquilo, né? A gente é limitado, a doença nos limita, a gente tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com isso. Então, digamos que ninguém sai pronto. Então, quando você faz uma residência de hematologia, você sai de lá com uma certa bagagem, mas essa bagagem é o mínimo. E ao longo do tempo, você vai aprendendo tanto de coisa que os artigos não te ensinam, que os livros não te ensinam. E quem ensina, na verdade, é a vida, é o próprio paciente, é a dor do paciente. Às vezes, não é a quimioterapia que vai tratar, é uma palavra de conforto, é você estar presente, é você conseguir sanar uma dúvida que talvez é muito mais importante do que a dose de daratumumab, a dose do bortezomib, vou conseguir essa pomalidomida, eu vou ser internado tal dia, o transplante vai ser quando, vou conseguir coletar células. Às vezes o que ele quer, na verdade, é só alguém, olha, será que eu posso comer abacate? Será que eu posso tomar um copo de cerveja de fim de semana? Hoje mesmo teve essa pergunta, um paciente que eu trato de um linfoma difuso, um senhor idoso com um linfoma bastante avançado, mas que está tranquilo, está bem, né? Começou o tratamento. Eu achei que ele me perguntar, Edson, a próxima quimioterapia vai ser terça-feira, quanto tempo vai demorar? Será que o rituximab vai dar reação de novo? Não, ele me perguntou, será que eu posso tomar 2 long neck aqui de semana? Eu não posso sem álcool, não. Ele falou assim para mim, eu falei, cara, pode, não tem problema, vai com calma, né? Então, pra gente, às vezes é automático, né? Nossa, vai ser um dia que eu vou ter que sanar um tanto de dúvida, vou ter que falar de um prognóstico ruim, às vezes, do paciente. Na verdade, o cara quer saber se ele pode ir na festa de 15 anos da neta, entendeu? Entendi. É, não é fácil. Eu estava conversando com sua colega semana passada e aqui no hospital e eu tive com uns residentes e aí eu falei para eles, vocês vão ser o quê? Ele falou, eu vou ser pediatra, eu vou ser ginecologista. Eu falei, por que não hematologista? Ele falou, você tá louco, um hematologista é para doido, estuda muito. É muito. A gente sabe disso, né? A gente não conhece a hematologia. Eu vim conhecer a hematologia por estar, né, convivendo com essa especialidade e como é dinâmica, principalmente a doença, né, o mieloma. Então, o médico estuda, tem muita coisa, principalmente o mieloma, que por ele ser muito dinâmico, sempre tem coisa nova, né? E você tem que estar sempre atualizado. Então, não é fácil você ser um hematologista. Não é à toa que tem uma escassez, né, dessa especialidade no Brasil todo. Nós estamos numa região aqui, doutor Edson, a 100 quilômetros de Minas. A gente tem uma cultura... É mais fácil você encontrar pão de queijo aqui do que acarajé. Né? A gente aqui tem uma cultura muito mineira, né? A gente é muito próximo a Minas. E nós temos aqui uma cidade que tem 400 mil habitantes. Aqui comporta 86 municípios que vêm tratar aqui. Nós temos 1 milhão de cartão SUS e aqui nós só temos 4 hematologistas, né? Então, eles não dão conta. E eu estava até falando com uma sua colega semana passada que o trabalho nosso é de que a gente possa trazer mais rápido o diagnóstico do mieloma para que o tratamento seja muito melhor, né? Seja muito que tenha muito mais sucesso. E aí nós descobrimos, teve um paciente que nós começamos a investigar, e aí fez o eletroforese e tal, e aí tudo indica que estava com mieloma. Eu falei, olha, você pega esses seus exames e procura um hematologista o mais urgente. E ele fez isso. O que acontece? Só tem vaga para daqui 5 meses. E aí? Não tem condição. E Tem aí, condição, né? pois é, e aí a gente falou, meu Deus do céu, a gente fica dando tiro no escuro, né? A gente faz aqui esse trabalho, vamos divulgando, ó, fique atento aos sinais, você tem os sinais, todos os sinais que você tem, tudo indica que possa ter, mas investiga. Quando ele chega, encaminha tudo belezinho, eu quero iniciar logo o tratamento. Chega lá, só tem vaga
daqui 5 meses. Não é culpa do hematologista, não é culpa, é o sistema que está aí, que está superlotado. Então, não é fácil, não é fácil. Quando eu lhe falei no início das limitações, você vê um médico, que eu tenho amizade com vários hematologistas, e ele fala assim, meu Deus do céu, eu não posso fazer muita coisa. O paciente está aqui querendo iniciar o tratamento, eu tenho que... Não posso fazer muita coisa, né? Ele só vou ter vaga para daqui 5 meses. Imagina o que a doença não faz durante esses 5 meses. É terrível, Dionísio. Infelizmente, em medicina, acho que na vida, mas em medicina ainda mais, a gente segue um ditado. Primeiro, você só cumprimenta quem você conhece, né? Você não Sim, sai na rua cumprimentando todo mundo. sim, Então, o médico só vai fazer diagnóstico daquilo que ele sabe, que ele conhece, que ele já viu. Então, doenças, não vou falar nem raras, né? Eu não considero mieloma uma doença rara. Das doenças hematológicas, talvez a que eu mais veja seja o mieloma múltiplo. Ela é extremamente comum, na minha opinião. Mas, perto de outras doenças muito mais comuns, ela ainda é mais difícil de encontrar e acaba sendo, por vezes, negligenciada. Só para você ter uma ideia, quando eu acabei minha residência, minha tese de conclusão de curso foi justamente aspectos epidemiológicos do mieloma múltiplo naquele hospital que eu estava, no Luxemburgo. sim. E no N, aí, em torno de 140 a 160 pacientes, não vou lembrar ao certo, num período aí de mais ou menos 8 anos, mais de 60% deles foram diagnosticados lá em estágio 3, dialíticos, já com fraturas graves, com alguma deficiência de mobilidade. Então, a gente está falando de uma amostra pequena, de um centro aqui em Belo Horizonte. Imagine só em locais menores, né? Deve ser pior ainda. Muito pior. Isso, a gente está falando de diagnóstico. Se a gente for falar de tratamento, então, há pouco tempo aí chegou bortezomib no Sim, Sistema Único de Saúde. sim, Agora, reza a lenda, espero que seja verdade, que entra lenalidomida também, né? sim. E há quanto tempo no privado a gente já não tem isso? Já está passando aí para CAR-T, bispecíficos, e, igual você falou, é dinâmico. Então, a gente tem um problema de diagnóstico, a gente tem um problema de acesso que é 1000 vezes pior que o diagnóstico. Então, a gente precisa aí de uma união entre a força-tarefa estatal com a força privada, para a gente ter uma assistência melhor para a gente mesmo. Né? Pense, já que se os nossos governantes, se os investidores, eles não pensam nos outros, mas que pensem neles. Eles podem ter doença, gente. Sim, Né? sim. Não é Quem garante que amanhã eu não vou ter mieloma? Concorda? com certeza. Então, assim, a gente precisa de uma melhoria em tudo isso, né? E para isso, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de investimento, a gente precisa de poder público em ação. E nós, médicos, eu, pelo menos, eu estou disposto a compartilhar conhecimento e adquirir mais conhecimento. Isso é muito, muito difícil e é fundamental. Sim. Não é fácil, né, doutor? Não é fácil. Voltando no início, eu fiz meu transplante em Belo Horizonte, né? Ah, que legal. Meu tratamento foi todo feito aí, o Dr. Anderson Silva é o meu hematologista. Formou Ele, comigo, doutor Anderson, pois é, meu não, colega de sala. ele ali é meu amigo, cara, Minas Gerais, tem a doutora Ana Flávia, tem vários médicos aí que são, eu diria assim que Belo Horizonte é muito bem assistido, né? São médicos realmente competentes, enfim, são muito humanos e como é que fala, eles acabam acolhendo esses pacientes com amor, com carinho. O Dr. Anderson é um cara fora da caixinha, né? Ele é Sem dúvida. 100%, um cara espetacular. E quando eu fui em Belo Horizonte, aí eu vou até marcar contigo. Ah, por favor. Tem uma paciente que está no nosso grupo que é paciente seu também, né? Já até falou, vamos chegar aí quando você vem aqui, vamos marcar com o Dr. Edson para tomar um Ah, que cafezinho legal. e comer um pãozinho de queijo. O intuito desse podcast, doutor, é falar sobre a dificuldade que é ser médico e tratar pacientes, principalmente carentes, né? O que
Quais são as doenças, doutor, hematológicas mais frequentes que chegam aí ao seu consultório? Bem, na hematologia, de modo geral, para quem atende hemato de tudo, a gente divide as doenças malignas, né, das benignas. Então, em termos de doenças benignas, nós tratamos anemias de tudo quanto é jeito, alguns casos de hemocromatose, alguns casos, né, de doença falciforme, mas, pelo menos na minha casuística, de fato, entre as doenças malignas, em primeiro lugar, mieloma. Em segundo lugar, ficam os linfomas de modo geral. Aí nós temos linfoma difuso, linfoma folicular, leucemia linfocítica crônica e depois as leucemias agudas, que são de longe os casos mais dramáticos, né? Pacientes que ficam muito tempo internados e que demandam uma atenção fora do comum pela própria agressividade da doença. Então, a doença agressiva, os esquemas terapêuticos são agressivos e demandam internações prolongadas, muitas infecções graves, às vezes fúngicas. Então, eu tenho carinho por todos os pacientes, mas principalmente os pacientes que ficam mais tempo internados, ficam naquele hospital. Você ficou internado em transplante? Sim. Poxa, cara, o hospital é difícil. O hospital é difícil. Você perde sua liberdade completa ali. Por mais que você tenha um acolhimento adequado, cara, eu dou um exemplo. Você não tem seu banheiro. Pra você ver. Você não tem seu banheiro da sua casa. Você não tem sua cama. Aí todo dia, alguém está no seu quarto para furar seu braço. Às vezes não consegue. Tem que furar 50 vezes seu braço para achar alguma coisa ali. Aí você está tranquilo lá de madrugada, entra uma pessoa aleatória lá para medir sua pressão de acordo. Então, não tem como. Imagina você ficar aí 2, 3 dias, beleza, tranquilo, dá para tirar de letra e tal. Agora, tem paciente que fica 3 meses. Imagina só você ficar 3 meses desse jeito, e com dor, sangrando, com febre, cai cabelo, fica vomitando. Não é fácil, cara. Então, esses pacientes, principalmente que têm internações prolongadas e tem dificuldades aí, às vezes, com a doença, a gente tenta amenizar. Eu tento, às vezes, brincar com ele. Nessa época de Copa, a gente tenta falar de futebol. Teve um paciente que eu levei uma pizza um dia desses aí, que eu estava a fim de comer uma pizza diferentona, sei lá. A gente tem que tratar as pessoas como se fosse um parente nosso. Eu penso assim, fosse pai, fosse mãe. Eu tento ter uma relação boa. Não sou, assim, geralmente eu não gosto de ter amizade, de ir na casa do paciente. Eu não quero que o paciente ache que eu sou amigo dele. Não é que eu não quero ter afeto. Eu tenho medo, eventualmente, de ter alguma decisão passional, digamos assim. Então, eu não gosto desse tipo de proximidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tento ter algum calor humano, entendeu? Meio termo, né? Porque eu brinco, minha esposa, eu tenho uma filha de 9 anos, tá chamando a Clara. E menino fica doente, né? Tem dor de garganta, tem gripe. Aí a minha esposa falou, nossa, a Ana tá doente. Aí eu falei assim, uai, leva ela no médico. Eu falei, gente, mas você é médico não, mas eu não sou médico da minha filha. Eu sou passional, eu não posso fazer isso. Entendeu? Então, da mesmo modo que eu tenho minhas limitações passionais e posso errar, posso ser negligente, posso ter alguma conduta enviesada por conta de relação próxima, eu tento fazer isso com o paciente também. Né? Ter uma relação próxima, mas ao mesmo tempo sem essa passionalidade, digamos assim. Nós temos, doutor, há 4 anos que eu fui diagnosticado, em março de 2022, e durante 7 meses eu tive o diagnóstico, o tratamento e fiz o transplante. Então foi muito rápido, isso fez toda uma diferença para eu estar com qualidade hoje, né? Sem dúvida. Não, 7 meses, isso aí foi, eu conto de dedo quem teve essa sorte. Por isso que eu acho que foi Deus que me preparou para essa missão aqui. Hoje nós acompanhamos, hoje nós temos uma ONG, né, eu moro na Bahia, mas a nossa associação, nossa ONG fica no interior de São Paulo, fica na cidade de Lins. É uma cidade que geograficamente é bem localizada, fica próximo a Barretos, Jaú. Nós temos um hospital que é o nosso principal parceiro, que é o Hospital Amaral Carvalho.
Nós temos ali Marília, São José do Rio Preto. Então, é uma região que é referência no tratamento do câncer. Aquela região ali vive o câncer, né? Então, nós tivemos essa sorte de acabar colocando essa nossa associação lá. E nós acompanhamos no Brasil todo e fora do Brasil também, são 600 pacientes com mieloma múltiplo. Muito legal. Nós acolhemos, orientamos e encaminhamos, né? E o que nós vemos hoje é que o mieloma, vamos falar especificamente do mieloma, que é a nossa experiência, é uma doença muito cruel, né? Ela é uma doença que maltrata, limita o paciente. Então, quando você tem o diagnóstico, você já não pode mais trabalhar por conta das fraturas, por conta, né, dos problemas que a doença traz para o paciente. Então, não é fácil. Então, o nosso trabalho, que é alertar a sociedade de que o mieloma existe, que o mieloma está aí, que você pode ter o mieloma, mas não sabe, né, porque os sintomas são muito parecidos com doenças comuns. Uma outra coisa que a gente sente muita dificuldade, doutor, e a gente é um problema, são a falta de investigação da doença no primeiro contato desses pacientes, principalmente na emergência, né? Eu te falo por experiência própria, que eu senti dores, fui para um ortopedista, o ortopedista me passou um anti-inflamatório que não podia, me passou uma cinta que não podia. A minha sorte, entre aspas, foi que eu estava com a dor na costela, a dor, com 2 dias, foi para as costas. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E acabei investigando. Hoje eu tenho 49 fraturas líticas na vértebra e coluna. E graças a Deus, com o diagnóstico cedo, né, e com o uso do ácido zoledrônico, né, começou a calcificar os ossos e graças a Deus essas fraturas não acabou calcificando, né? Mas não é todo mundo que tem essa sorte, né? Não é todo mundo que tem essa sorte. E no Brasil são diagnosticados 7.600 pacientes por ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem o mieloma daqui a 1 ano. 1 ano e 2 meses, quando chegam, quando não, infelizmente, né? Quando não vem a óbito, né? E esses pacientes estão tudo aí, fazendo hemodiálise, com fraturas, tetraplégicos, enfim, né? Então, o nosso trabalho é esse, de divulgar. E quando convidamos um profissional, né, principalmente o hematologista, é para que a gente possa massificar o mieloma, dizendo que o mieloma está aí. E é uma pergunta que eu faço para todo mundo, todos os convidados que vêm aqui, e eu vou estar sempre perguntando, o que é o mieloma múltiplo, doutor? E de uma forma simples. Olha, mieloma múltiplo, eu falo com meus pacientes de forma leiga. É um câncer do sangue, um câncer das células de defesa, dos plasmócitos. E é uma doença, de fato, extremamente heterogênea, muito diferente. Eu tenho pacientes com mieloma que têm diagnóstico como uma anemia, e não tem mais nada. Não tem lesão lítica, não tem disfunção renal, não tem hipercalcemia, vive super bem. Mas eu já tive pacientes que nós chegamos ao diagnóstico com ele infelizmente todo quebrado, desde a primeira vértebrazinha, crânio, até o último ossinho lá de baixo, cheio de lesõezinhas, anemia, disfunção renal, e que a gente consegue fazer um tratamento bom desde que isso que você falou seja verdade, que a gente consiga pegar precoce. Se a gente pega a pessoa no início, tem muita coisa, ela consegue fazer um tratamento bacana, ela consegue tolerar aí um tratamento sem muitos problemas, consegue fazer um transplante e consegue ter uma manutenção tranquila, sabe? Se a doença vai progredir ou não, se vai ter uma progressão mais rápida, mais devagar, aí isso é muito heterogêneo, isso varia demais. Eu já tive pacientes que progrediam 3 meses pós-transplante, uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Mesmo com a gente fazendo manutenção, cortisomib, lenalidomide, progrediram. Mas, graças a Deus, não são a maioria. Mesmo entre mieloma múltiplo, a maioria não é avassaladora, assim, de você não conseguir ter resposta boa, de progredir rápido. Graças a Deus, a minha experiência é que a maioria dos pacientes consegue ter uma qualidade de vida boa, desde que esses pacientes sejam rapidamente diagnosticados e tratados. Então, é uma doença com potencial muito ruim. Você sabe mais que ninguém, né? Vive na pele com isso e acho que
é o que você bem disse. Você tem uma doença, mas muito mais que uma doença, você tem uma missão. E essa missão, a gente precisa que outras pessoas apoiem. Então, no meu dia a dia, eu trabalho muito com médicos jovens, com residentes, e eu faço questão de levar para eles. São residentes de clínica médica, né? São residentes, não são de hematologia. Muitos, talvez, vão fazer outra coisa, né? Talvez nunca mais vão ver um paciente com mieloma na vida, com suspeita de mieloma, mas eu faço questão que eles saibam ter um diagnóstico, saibam suspeitar os primeiros sintomas, saibam que uma dor lombar não é simplesmente dar um diclofenaco ou dar uma nimesulida e tchau e benção, né? Não é bem assim. O paciente precisa ser investigado. Eu entendo que a maior parte dos casos de uma dor lombar vai ser uma lombalgia mecânica, vai ser uma dor, digamos assim, secundária ao trabalho, secundária à posição, mas vai ter gente que vai ser mieloma. Vai ter gente que vai ter lesão lítica. Como é que a gente descobre isso? Quais são os sinais? Será que é aquela paciente que está sempre com dor? A gente não tem que dar uma atenção diferente para esse cara? Será que ela não merece uma tomografia de neuroeixo, uma ressonância, talvez uma eletroforese? Acho que sim. Então eu tento divulgar isso para os residentes de clínica médica e os meus pacientes no dia a dia, eu pergunto para eles como que foi, como é que chegou nisso lá atrás. Invariavelmente, em algum momento teve essa oportunidade. E essa oportunidade muitas vezes foi perdida. Verdade. Não é? Quando eu tive na investigação, doutor, o médico da emergência veio com as imagens da tomografia, eu fiz do tórax, do abdômen, e apresentando as lesões líticas, ele falou, olha, você tem uns pontinhos aqui que eu não sei o que é. Eu falei, se você é médico e não sabe, imagine eu. Né? Eu falei, e agora? E aí, ainda bem que eu sou muito tranquilo. Eu falei, mas eu vou fazer o que agora, meu Deus? Eu peguei essas imagens e fui para o oncologista, entendeu? Foi no oncologista que ele começou a investigar, que é mineiro, que é o doutor Leonardo, ele é mineiro, mora aqui, né? Então, ele solicitou os exames, né? O eletroforese, o mielograma, enfim, aí depois fechou o diagnóstico, né? Mas é assim, a maioria assim, pô, você tem isso aqui, eu falei, mas o que é isso? Eu não sei. Eu falei, mas se ele é médico e não sabe, né? Então, é assim, a realidade é essa. Eu brinco, Joeli, assim, como médico, a gente mais não sabe do que sabe, mas a gente tem que desconfiar de muita coisa. Já dizia Guimarães Rosa, né? Eu quase nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Pois é, mas não é fácil para paciente. Você imagina você tá com um negócio lá cheio de pontos lá e o cara fala, não sei o que é isso não. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí você pega, aí você sai e vai embora investigar o que eu tenho, né? E acabou saindo com esse tal de mieloma múltiplo, né? Nossa. Oi? A nossa missão, Juliz, eu acho que a gente tem que falar a verdade para o paciente. Eu não consigo prometer nada, eu consigo prometer trabalho, né? E isso, o que eu vejo hoje é que tem muitos colegas que, às vezes, querem, não sabem, não têm conhecimento, talvez eles querem delegar a função para outras pessoas. E eu acho que isso a medicina não pode perder. Acho que se você tem um paciente, ele é seu paciente. Você tem que fazer o melhor por ele. Então, tem que prometer trabalho e entregar trabalho. E eu tenho certeza que se você não souber de uma coisa, se eu não souber, ou vários colegas hematologistas bons de serviço, doutorandos, se ele não souber de uma coisa, ele vai atrás. Ele vai descobrir quem sabe, concorda? Vai tentar amenizar o problema, vai tentar minimamente aí confortar o paciente de modo que alguém saiba. Né? Então, esse é o nosso papel enquanto médico. E tem muita coisa que a gente não sabe. Sim. E hematologia é uma caixinha de surpresa. É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez, não é fácil não. Eu tiro o chapéu para o médico, o hematologista. Eu não tinha noção, né? A gente ouvia falar e tal, mas agora que a gente tem um contato mais próximo, a gente sabe a complexidade, né, do tratar, né? Não é para todo mundo não. Eu tiro o chapéu porque, como diz o residente aqui, é para doido, né? É para doido. O xadrez, assim, desde que nós hematologistas, né, nós somos um menino aí de 10, 12 anos jogando xadrez com o Kasparov, né, mais ou menos isso. Sim, é desafiador, né? É muito desafiador. Ô, doutor,
Uma outra pergunta que todo mundo me pergunta e fala, pergunta para ele, pergunta para ela e tal. O mieloma tem cura? Bem, infelizmente ainda não. Eu falo ainda porque esse ano teve até uma reunião, se eu não me engano, em março ou abril, de vários médicos, hematologistas que entendem de mieloma no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos, e fizeram, né, os critérios de cura para mieloma múltiplo. Não sei se você ficou sabendo Sim, disso, sim. mas teve essa reunião. Só que isso ainda não é aceito na comunidade científica como um todo, entendeu? E eu acho que estamos a caminho. E acredito eu que essas novas drogas e novas tecnologias, principalmente agora com CAR-T específicos, a gente está chegando perto. Só que quando a gente fala mieloma, Joelise, a gente tem que entender que é uma doença, mais ou menos, muito heterogênea. Existem pacientes e pacientes. Então, um mieloma seu, com certeza, não é igual ao mieloma de um Sim, paciente meu. A biologia da sim. célula ainda é uma biologia que precisamos entender melhor, precisamos de exames para melhor estratificação das múltiplas variações clonais. Então, eu acredito que no futuro, acredito e espero, tá? Que no futuro tenhamos, como falei assim, olha, conseguimos curar, temos realmente critérios de cura para mieloma. E uma cura que eu espero que não seja uma quimioterapia, um tratamento avassalador, né? Seja algo tolerável, algo compatível com uma qualidade de vida boa a longo prazo. Porque vou dar exemplo de outras doenças. Então, temos, por exemplo, leucemia mieloide crônica. Uma doença que não tem cura, mas desde a introdução dos inibidores de tirosina quinase, imatinib, dasatinib, entre outros, o paciente usa essa medicação por muito e muito tempo e a curva de sobrevida em relação a pessoas saudáveis é a mesma. Então a pessoa não está curada, mas está, olha só. Pois é. Então, se for algo parecido com isso, eu já fico extremamente satisfeito, você não acha? Com certeza. É praticamente uma cura, né? É praticamente uma cura. Praticamente. Então, eu brinco com esse tipo de paciente com leucemia mieloide crônica. Você conhece alguém com pressão alta? Alguém com diabetes? Aí alguns falam, poxa, eu tenho. Aí eu pensei, você tem quantos anos de pressão alta? O cara fala, 40. Pois é, cara, você não morreu em 40 anos, tá aí, né? Você ficar assim com leucemia mieloide crônica 40 anos, você tá feliz? Ele fala, pô, doutor, tô feliz demais, né, se isso acontecer. Ô, doutor, mas Então, eu sempre falo que é cultural, né? É interessante que você toma 10, 15 remédios para o coração, toma numa boa, toma um para o mieloma, ai meu Deus, vai me fazer. Não é? Então, você tem que, eu sempre falo, esquece o nome câncer, vamos ver o mieloma como uma doença crônica tratável, né? Soa mais leve, né? Tira o nome câncer e que vai dar certo. Você vive, você tem uma leucemia, ou um diabetes, você tem que tomar medicação, hipertensão, você tem que tomar medicação, toma também do mieloma e vai viver. o nome câncer, ele é estigmatizante. É, Ele, inclusive, a abordagem midiática do nome, historicamente, se a gente for ver novela, aquela novela lá que a menina raspa o cabelo, da Globo, claro, é legal, mostrou as pessoas, né, o que é transplante, o que é leucemia, mas estigmatizou. Para sim. tudo câncer é isso, hein? Todo câncer quer cabelo, o paciente fica mal. Eu vou morrer Então, mesmo, agora eu vou morrer um dia, mas agora, pronto, tô com câncer agora, eu vou morrer de verdade, né? Então é assim, né? Deixa que eu. agora É, vamos morrer para valer, né? agora eu Agora. vou, agora sim, agora é para valer. Teve um caso bem interessante que eu fui o meu transplante foi feito na Oncoclínica, na Oncobio, em Nova Lima. E o primeiro dia que eu fui para fazer a consulta, lá tinha um senhorzinho do meu lado, e aí começamos a conversar, e ele falou assim, você está fazendo o que aqui? Eu falei, não, aquela pergunta, o que eu estou fazendo ali, né? Eu falei, eu vim fazer uma consulta aqui, você tem o quê? Eu falei, eu estou com o mieloma múltiplo. Ele falou, também estou com mieloma múltiplo. E agora eu fico pensando, o que eu vou fazer aqui? Eu estava olhando lá no Google, a estimativa de vida é 5 anos. Eu vou morrer mesmo, eu vou fazer o quê aqui? Vai tratar o quê aqui? Eu falei, não, relaxa, vamos, você vai. Eu não sei se ele morreu, se ele deu sequência ao tratamento. E eu falei assim, eu falei para ele assim, eu vou bater de frente com o mieloma.
né? Eu estou aí, né? E estamos aí. E se você for observar, eu tive aqui com o Dr. Wellington Azevedo, né? Tem 40 anos de hematologia, é o papa da hematologia, principalmente aí em Minas Gerais. Ele falou que ele comparando a 20 anos atrás e hoje, nossa, teve uma evolução. O paciente de mieloma, dificilmente, tendo um tratamento cedo, né, um diagnóstico cedo e tratar cedo, dificilmente ele vai morrer. Ele falou aqui, né, se tiver o tratamento certo, correto, ele vai viver por muito tempo. Não comparando o que tem de disponível hoje em medicação, comparando a 15 anos atrás, né, teve uma evolução assim absurda, Abismal, abismal. Nos né? últimos 10 anos, Pois é, a gente tem mais medicamento para mieloma do que, assim, nos últimos 50. É sim, uma coisa absurda. sim, sim, E a gente tem que tomar muito cuidado com o Google, com inteligência sim, artificial, sim, porque eles têm bases de dados que são alimentadas. E essas bases de dados, por vezes, não são atualizadas, ou então ainda estão pegando um período muito antigo, digamos assim. Então, se a gente fala assim, o paciente com mieloma múltiplo tem uma sobrevida de 5 anos, ISS-3, 3 anos, 2, 7,5, 1, 10. Cara, são dados da década de 80, né? A gente sim, tem que tomar cuidado. E isso é para a população em geral. Eu, como médico, eu vou tomar como base a população em geral, mas meu paciente é o quê? É único. Ele é único. E o dado serve como baliza, talvez, para minha conduta, porque eu vou falar com ele, mas ele não é absoluto. Então, eu tenho que falar para o paciente, olha, o estudo é uma coisa, mas a realidade é outra. E não dá para a gente simplesmente falar que o paciente vai viver 5, 6, 7 anos, não dá. A gente pode colocar como uma margem e falar, cara, tem bispecífico chegando, tem outras terapias, tem estudo clínico, então vamos com calma. Você pode viver mais e melhor que isso, né? pois é. Então, não é simples assim que um chat GPT vai resolver tudo, não é Não, assim. não, não. Falando nisso, o que são, doutor, terapias alvo e imunoterapia? Olha, terapia-alvo, de modo geral, é aquela terapia que vai em um local específico da célula. Então, eu vou falar, por exemplo, Daratumumab. Ele é um anticorpo anti-CD38. Então, ele vai lá nessa moléculazinha CD38 e a tendência é que ele cause menos efeitos adversos, justamente porque ele é alvo, né? Agora, não é isento de efeitos adversos, né? Isso é bom frisar. Não existe nada isento de efeito adverso. Eu mando o paciente beber água, tem efeito adverso. Pra você tem ideia? Imagina o resto. Sim, Imunoterapia é toda aquela terapia que faz com que o corpo da pessoa, as células imunes ou outra parte do sistema imune combata o câncer. Então, um exemplo para mieloma, lenalidomida. Lenalidomida é uma imunoterapia. Querendo ou não, ela faz com que o sistema imune vá lá e, pum, ataque o mieloma. Mesma coisa os anticorpos bispecíficos. Entende? Então, hoje em dia, para tratamento hematológico, a gente brinca que a gente faz combinaçõezinhas. A gente pega letrinhas, né? Você deve conhecer bem essas letrinhas. Joga V, C, D, V, C, D, V, sim, R, sim. D. Cada letrinha é uma medicação. E essas letrinhas, a gente vai brincando com as letrinhas, colocando doses mais altas, doses mais baixas, intercalando com transplante, intercalando eventualmente com outras tecnologias. E eu acredito que o controle mais adequado, ou a cura mesmo do mieloma, vai passar por combinações de letrinhas, cada vez mais complexas, cada vez mais, digamos assim, específicas para determinada Situações. mutação. Uhum. Né? Daqui a pouco, antigamente era mieloma múltiplo, hoje é mieloma múltiplo com mutação de tal coisa. Daqui a pouco é mieloma múltiplo com mutação de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Vai ter nome do meio, sobrenome, vai ser igual o Dom Pedro I. Então, um Daqui a dia pouco, vai ser assim, ex-mieloma múltiplo. se Deus Se quiser. Deus quiser, né? O cara já teve Já o Dom teve. Pedro I inteiro ali, agora não tem mais nada. Eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal.
Claro. Nós sabemos que o que tem de bom no tratamento do mieloma, principalmente na primeira linha, o paciente carente não tem acesso, infelizmente. Como é que o senhor lida com situações assim, que tem pacientes que precisa desse tratamento e o senhor não pode atender ele por conta das limitações, por conta de que o SUS não disponibiliza? Como é que o senhor lida com situações assim, doutor? Bem, mesmo no privado, tá? Não só no Sim, SUS, nós sim, temos limitações. Bem, é muito difícil, né? Eu lido da melhor maneira, assim. Eu falo que existe algo melhor, mas que o nosso alcance vai até ali. E, assim, obviamente, eles perguntam, nossa, mas não tem uma maneira de a gente conseguir tal coisa? Eu falo, sempre tem, né? Tem via judicial, essas coisas todas, mas não é uma via legal. Não é uma via legal porque demora, porque eu já vi casos, uns 3 casos. O paciente consegue isso, consegue tal medicação, tal tratamento via judicial, a gente começa, é uma maravilha, show de bola. Aí passa 2, 3 meses, alguém entra com uma liminar lá e acabou. Aí aquilo que era um tratamento que era bacana, torna-se um pesadelo. Que aí o que eu faço? Eu volto na linha anterior, não volto. Então, é muito difícil, ali. A limitação de tratamento talvez o acesso, né? O primeiro problema é o diagnóstico, que já falamos disso, que é um caos, né? É só o cumprimento quem você conhece, muita gente não conhece, o acesso ao diagnóstico às vezes é difícil, o exame, enfim. Mas vamos supor que o diagnóstico seja fácil, a gente consiga de todo mundo rápido. Vamos supor que a gente consiga essa façanha. Aí chega um grande problema, o acesso. O acesso, além dele ser extremamente heterogêneo, mesmo no privado, é um acesso que ainda está muito aquém. Então, eu mesmo, grande parte das vezes, não consigo fazer o que eu quero de primeira linha, não consigo fazer, às vezes, anti-CD38 de primeira linha, às vezes, em recaída, nós não conseguimos ainda bispecíficos. E aí a gente tenta, né? A gente tenta fazer bruxaria, às vezes. Pegar um negocinho ali que não estudou e joga ali, bota uma letrinha a mais, aumenta a dose. É o certo? Não, não é o certo. Mas é o que dá para fazer, né? Existe uma dificuldade, infelizmente, muito grande, tanto financeira, às vezes a dificuldade, mesmo não sendo financeira, de acesso mesmo. Tem dinheiro, mas cadê a droga? Não tem, tem falta. Tem falta no verdade, mundo. verdade. Eu vejo sempre, doutor, como uma forma, né, de atender esses pacientes carentes são os estudos clínicos, né? Algumas disponibilidades, por exemplo, o Hospital Amaral Carvalho, no qual nós somos parceiros, tem disponibilizado alguns estudos clínicos para pacientes, né, principalmente carentes, e eles têm beneficiado, né? Infelizmente, os estudos clínicos eles estão muito centralizados no sul e sudeste do Brasil. O Nordeste aqui é muito carente, você não tem noção como é que é isso aqui. A proporção que você vai subindo aqui, para você ter ideia, nós temos pacientes do Pará, viaja 150 quilômetros de barco Nossa Senhora. para fazer o tratamento, chega lá, não tem medicação. Ele fala, Jaliz, eu não sei o que é pior, ficar aqui sentindo uma dor ou fazer a viagem de barco. É aqueles barquinhos que faz tó, sabe? Nossa Senhora. Quem tem mieloma, Desumano. quem tem mieloma sabe. Passa no quebra-mola para você ver. É mesmo que leva uma facada. Imagine você andar 150 quilômetros naquele barquinho. É sofrimento do início ao fim. Chega lá, não tem disponibilidade de médico, não tem disponibilidade de medicamento. Volta esse paciente. A gente já viu muitos casos desses, entendeu? Então, não é fácil. Então, pacientes a gente tenta levar para os estudos clínicos, mas tem outros poréns, né? Local onde ele fica, como ele chega nesses grandes centros. Entendeu? Você vê como é complexo em geral. Teve um paciente de Manaus que ele estava precisando de medicamentos básicos, como a ciclovir, a dexametasona, que não tinha lá. Nós não podemos mandar esse medicamento porque o frete acaba ficando muito caro, então a gente manda uma ajuda financeira. Esse paciente chegou
Entrei em contato com ele, e aí, você comprou o medicamento? Ele falou, eu posso ser sincero contigo? Eu não tinha o que comer aqui. Meus filhos não tinham o que comer. Então, eu peguei o dinheiro e fiz um mercado. Entendeu? Ele não está errado, não está errado, né? Não. Tanto que depois nós mandamos mais dinheiro para ele comprar os medicamentos, né? Então, a situação geral do paciente, eu falo específico do mieloma, ele tem problema geral, social, saúde, acesso, enfim. Ele está jogado. Em muitos casos, doutor, está jogado. A situação econômica, a situação social, por vezes, é muito mais difícil de reversibilidade do que a situação clínica. E eu já vivi muito isso no Luxemburgo, na época que eu estava lá no SUS, no HC, durante a formação. Hoje, um pouco menos, devido a eu atuar basicamente no privado. Mas ainda assim, a gente encontra uma situação muito ruim economicamente. Então, para que os pacientes com mieloma, entre outras doenças hematológicas, sejam melhor assistidos, nós precisamos de uma melhoria econômica, não tem jeito. A gente precisa de produzir mais e tentar dividir melhor essa renda, que essas pessoas tenham acesso ao básico. Como é que o cara vai ter acesso a um bis específico se o cara não tem o que comer, cara? Não tem jeito, né? Pois é. Não. Tem? Como é que fica a cabeça dele, né? O emocional, enfim. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho acompanhado há 4 anos, de 4 anos para cá, situações assim que você não acredita. De pacientes, de pacientes que o esposo larga, deixa a mulher, abandona a mulher com 2, 3, 4 filhos, ela lá com dor, tendo que sustentar filho. Então não é fácil, não é fácil. Se você for olhar em um contexto geral, o paciente com mieloma, por que eu falo do mieloma, doutor? Porque o mieloma, ele limita o paciente. Limita. Ele é limitado, ele não pode comparar com outro tipo de câncer, não, porque ele limita, ele não pode trabalhar, ele sente muitas dores, qualquer movimento ele pode ter fratura espontânea, né, fica cada vez pior para ele. Então eu falo específico do mieloma por conta que é uma doença cruel, é uma doença que maltrata, é uma doença que eu diria assim, que não é para todo mundo não, tem que ser para forte, né, para aguentar, tem que ser para forte. Não, e nós vemos diagnóstico em pessoas cada vez mais jovens. Mais jovens. A literatura, né, quando eu comecei a estudar isso, ainda há alguns anos, falava, 65, 70 anos. Cara, eu tenho paciente com 43 anos, 41 anos, 50 anos, e assim, não é um nem dois. Eu já vi 30, 40. Então, essa epidemiologia, ou ela está mudando, ou ela sempre foi assim, não era diagnosticada, aquilo que a gente falou no início, né? Nós estamos com uma paciente com 28 anos. Olha pra você ver isso. 28 Né? anos. Isso, esse paciente precisa de um apoio extremo, precisa de um tratamento, assim, extremamente eficaz, né? Na minha casuística, isso é uma opinião minha, tá? Não está em nenhum guideline. Para mim, um dos critérios de maior gravidade em mieloma é o paciente jovem. Para mim, independente de FISH, de mutação TP53, se o cara tem 50 anos para baixo, para mim já é um critério de maior gravidade. Porque ela é mais agressiva, né, doutor? Mais agressiva e, assim, considerando uma doença que é crônica, só da pessoa ser mais nova, ela vai ter mais tempo de vida com mieloma, com necessidade de tratamento, com exposição a drogas mielotóxicas, nefrotóxicas, neurotóxicas. A gente não pode esquecer que o tratamento é essencial, mas ele traz limitações também. Concordo? O tratamento é limitante. Porque eu acho que quando o paciente, por exemplo, você abre a literatura, está lá, é uma doença de idoso. Aí tem um paciente com 28 anos, o médico nunca vai investigar. Então vai tratar a queixa e não a causa. Né? Então você vai estar potencializando ainda mais o mieloma, ele vai sofrer muito mais por ser uma doença agressiva. Não vai ser fácil para esse paciente, ele sendo novo, convivendo com o mieloma, sem saber que está com o mieloma. Não. E nós precisamos do quê? A gente precisa de políticas públicas, e quando eu falo públicas, é juntar privado, público, justamente para termos protocolos robustos e linhas de tratamento, pesquisas mais acessíveis. O Brasil é um país colossal, que tem de pacientes, tem gente para estudar. Cara, a gente precisa de incentivo, gente querendo estudar. Aqui é o que mais tem, paciente é o que mais tem. Entendeu?
Né? O mieloma é fascinante. Imagina você conseguir pegar essas pessoas e deixá-las vivas aí 15, 20 anos, bem, sem dor, conseguindo trabalhar, produzir, pô, isso é legal demais, né? É, tem também aquela questão também do... Muitos falam que não tem genética no meio e tal. Nós estamos com uma família na própria família com 6 pessoas na mesma casa com mieloma múltiplo. Né? Essa família está sendo pesquisada com uma parceria nossa lá na Universidade Federal do Paraná. Eles estão investigando, né, o que aconteceu numa família, dentro de uma casa. Imagina uma casa ter 6 pacientes com mieloma. Você já Pois tinha... é. Será que existe algum fator externo ali que Pois causou é. isso? Será que existe ainda algum gene que tem de fato associação com o mieloma? Realmente ainda não é descrito em literatura Sim, reação pois é. hereditária, clara, né? É, e Mas tá curioso, no mínimo curioso, né? curioso, está sendo investigado o que aconteceu com essa família. Imagine 6 pessoas dentro de uma casa com mieloma. Imagine o sofrimento desse povo, né? Mas está sendo investigado pelo pessoal lá do Paraná. Ô, doutor, o que é o tratamento anti-BCMA e quais pacientes podem se beneficiar? Ó, o BCMA é uma molécula que ela expressa, né, nas células, várias células do corpo, mas principalmente em plasmócitos mutantes malignos. Então, ele é um alvo. Aquilo que a gente estava conversando antes, uma terapia-alvo. E aí, os alvos que existem são anticorpos que deles, né, são bispecíficos, ou então anticorpos que têm como se fosse um veneninho dentro deles, que vão nessas células, e ou eles matam essas células malignas, ou eles vão chamar a nossa célula T, né, de tatu, a célula citotóxica, para matar essa célula maligna. Quem pode se beneficiar disso? Bem, existem estudos de segunda linha, de terceira linha e até mesmo de primeira linha para tratamento de mieloma múltiplo. Eu, Edson, acredito que quem vai se beneficiar disso vai ser principalmente aqueles pacientes de maior alto risco, aqueles pacientes que a gente já traçou, talvez no TP53 mutado, jovem, para a gente entrar logo de segunda linha. Então, o paciente fez aí uma terapia quádrupla com anti-CD38, lenalidomida, daratumumab, tudo bonitinho, fez transplante e recidivou. Teve uma recidiva, seja precoce, seja tardia. Aí eu acredito que em segunda linha a gente deva usar, né, um desses BCMA, entre outros, e tem outros, né? GPRC5D, por exemplo, é um outro alvo possível. Inclusive, eu faço parte de um grupo de pesquisa também na SES que a gente está estudando esses. A gente tem alguns pacientes já usando terapia anti-BCMA e que a gente ainda não tem resultado, óbvio, né? Pesquisa, mas eu acho que são bem promissores, cara, bem promissores. E eu espero ter acesso a isso, ter acesso rápido. Não adianta a gente chegar o cara usando 1 zilhão de linhas de quimioterapia, sexta linha já sem medula, já todo detonado e começar a dar isso. A gente tem que trazer isso para mais cedo, né? Sim. O que significa, doutor? Olha, a gente vai estar... Esse papo está muito interessante, que a gente tem tanta coisa para conversar contigo aqui, te perguntar, que tinha que ser um podcast, 2 podcasts. Já vamos ver um próximo, o segundo tempo, tá? O que significa cuidar? O que significa cuidar do paciente de forma humanizada? Cara, isso é muito subjetivo. Para mim, cuidar de forma humanizada é você ser sincero com o paciente, porque tem gente que acha que você falar bonitinho, né, eufemismo, que é você ser carinhoso. Cara, eu acho que você falar a verdade. Você chega e fala, poxa, ó, você tem um mieloma, na minha experiência, seu mieloma é agressivo ou não é agressivo, e eu quero que você tenha uma qualidade de vida boa. E para isso você vai sofrer um pouquinho. Você vai sofrer, porque vai ter que fazer um transplante que é pesado, vai ter que tomar quimioterapia que dá náusea, dá dor, mas você tem uma qualidade de vida boa. Então, para mim, medicina humanizada é você falar a verdade com o paciente, você ser sincero o tempo inteiro e, na medida do possível, você tentar suavizar com outras coisas. Fazendo piada, às vezes levando para comer um trem diferente, conversando com a família, falando sobre coisas que ele gosta, tentando de fato ser humano. Não é falando mentira, eufemismo, suavizando, com coisas que não existem. É falando a verdade. Infelizmente, se a verdade for pior, se a verdade for cara, infelizmente a gente chegou no limite terapêutico. A gente já usou todas as linhas possíveis e o controle não foi adequado.
vamos fazer o que é menos pior, controlador, tentar aí uma rádio para reduzir dor, vamos tentar uma terapia diferente para você viver o tempo que der para viver, mas com a melhor qualidade possível. Eu já falei isso para paciente. Eu já tive pacientes que, infelizmente, não foram elegíveis em nenhuma linha terapêutica por conta da condição clínica. O paciente não levantava, ele não conseguia sair da cama. Já mais idoso, às vezes mais fragilizado. Eu falo, o que que eu posso te ajudar? O que que você quer fazer agora? E eu conversava, cara, olha, a gente não tem muito tempo, mas o tempo que a gente tem que fazer o que for melhor para você. Para mim, medicina humanizada é ser verdadeiro. Tentar o máximo possível dentro daquele limite que você não piore o paciente. Se você começar a piorar o paciente, aí eu não aceito, aí eu já não concordo. Se você vai dar uma quimioterapia, que o cara talvez não vai viver muito tempo, vai viver dias a mais, só horas a mais, mas vai limitar, vai ter dor, vai ter náusea demais, não vai conseguir conversar, comer, aí eu sou contra. Aí eu não acho que é correto. Me conta agora a história aí de uma atitude humanizada sua do corte do cabelo. Essa história, bem, eu vou ser bem sincero, eu não esperava essa dimensão toda que deu, tanto que quando eu doei o cabelo para a Rosiane, minha paciente, eu não falei nada com ninguém, eu fui lá e dei para ela o cabelo, aí passaram aí uns 5, 6 dias, o pessoal lá da clínica que eu trabalho falou, mas por que você não avisou a gente e tal, meu Deus, isso aí começou a viralizar na rede social, eu falei, ah, foi discreto, um low profile, digamos assim. A história foi a seguinte, cara, desde pequeno, pequeno mesmo, desde que eu tenho aí uns 2, 3 anos de idade que eu me lembro, eu deixo crescer o cabelo, eu gosto de cabelo comprido. Aí quando eu tinha 7 anos de idade eu cortei, sei lá por quê, deu vontade de cortar, aí cortei. Aí dos 7 aos 18 anos, eu também deixei o cabelo crescer, comprido, que eu gostava. Tanto que meu apelido na escola era Sorinho. Sorinho era o jogador do Cruzeiro, Sim, que sim. tinha cabelo comprido, apesar de eu ser atleticano. Tem aqui, ó, Ah, tô ó, vendo aí. lugar. Tô Sou vendo. atleticano fanático. Mas aí ele foi apelidado de Sorinho, com esse cabelo comprido. É, E aí deixei crescer, na época do vestibular, eu acabei cortando, na época, os meus amigos tinha aquele trem todo de cortar cabelo, deixar careca e tudo. E aí na faculdade eu deixei crescer de novo, e deixei crescer e formei com ele grandão, né? E aí o pessoal brincava, já me chamaram de Jesus, me chamaram para fazer como chama? Aquele negócio do sacramento lá, da quaresma, a Aham. encenação e tudo. E aí eu fui levando na esportiva, sempre gostei de ter cabelo comprido. E aí eu cheguei ano passado e falei, eu tô querendo cortar meu cabelo. Falei com minha esposa falou assim, não corta, você fica melhor de cabelo curto e tudo. E junto disso, eu tive um problema familiar, que meu pai ficou doente, ele teve, né, uma tuberculose grave, foi internado, entubado, 20 dias de ventilação mecânica, extremamente grave. E aí, junto disso, junto à vontade de eu cortar o cabelo, com isso eu falei, eu vou cortar o cabelo e vou prometer que eu vou cortar de vez se meu pai melhorar. Fez uma promessa. É uma promessa. Não sei exatamente em que eu Sim, acredito. Eu acredito que eu seja católico, mas sim. eu ainda não tenho plena certeza disso. É, Eu cortei meu cabelo, porque meu pai melhorou, e falei, cara, tem uma paciente que ela merece um presente para ela seguir na luta, porque ela tem uma leucemia linfoblástica B, né? Posso falar isso, porque eu já tinha falado isso antes, não é um diagnóstico novo que estou revelando, ela mesma deve ter comentado isso. E, cara, essa paciente passou por uma barra ultra pesada, porque no meio da quimioterapia, ela teve uma neutropenia febril grave, uma infecção grave, e ela foi entubada, ela precisou de ventilação mecânica, ela precisou de hemodiálise. E, assim, um paciente hematológico com leucemia aguda, que é entubado, eu já vi dezenas de casos e ela foi a única que sobreviveu até hoje. Ninguém sobreviveu, todos faleceram. Que E bênção. ela foi de uma fortaleza tal que mesmo com hemodiálise, ventilação mecânica, antibiótico, 1 zilhão de antibióticos, parará, sem quimioterapia, ela sobreviveu e saiu de lá, voltou ao químio. Aí eu falei, cara, falta o transplante agora pra você ficar bem, pra você ficar curada disso aí. E aí eu falei, deixa eu dar o cabelo para ela, deixa eu doar para dar mais força para ela.
E aí eu fui lá, falei, olha, Rosiane, isso é para você ficar bem, para você ter força, porque o cabelo vai cair de novo e tudo. E aí ela ficou super agradecida, chorou muito. E hoje ela tá super bem. Até me mandou mensagem hoje perguntando umas coisas ali a respeito do tratamento dela e tudo. Tá super bem, espero que esteja curada da doença. Tem chance de estar curada. Claro que tá com vários problemas que o transplante pode estar associado, né? Doença do intestino dos PD, tudo, mas está vivo, está bem. E eu fico super feliz, porque eu acredito que isso tenha dado força para ela seguir em frente, sabe? Uhum. Nosso tempo acabou, que daqui a pouco entra já a hora do Brasil, que ninguém assiste, né? Doutor Edson, muito obrigado pela sua presença, pela generosidade em compartilhar conhecimento e principalmente pelo exemplo de dedicação, humildade e compromisso com cada paciente. Agradecemos também a todos os que estiveram conosco pela Melodia FM 87.9 e pelo canal do YouTube, teve bastante participação aqui. Se essa conversa ajudou você, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Lembre-se, informação salva vidas, diagnóstico precoce salva vidas e esperança também faz parte do tratamento. Então, doutor, muito obrigado. Deus continue te abençoando. E vamos marcar já a segunda parte, porque tinha muita coisa para conversar aqui. O nosso papo foi rolando, foi rolando. Eu agradeço muito de coração por a sua presença aqui junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho, Violino. Você é um exemplo, viu? A gente brinca, você não ganha uma doença, você ganha uma missão. Sim. Uma missão. E eu tô esperando o pão de queijo, tá? Vou cobrar o pão de queijo. Café eu não bebo, eu sou abstente de café, mas então pão de queijo com chocolate ou alguma outra coisa assim. Estou esperando para a gente encontrar aí e muita saúde. Estou à disposição, certamente, para bater mais papo e se você precisar, tá bom? Joia, tá. Quando chegando em Belo Horizonte aí, eu te dou um toque, eu tomo esse café e a gente come esse pão de queijo, tá? Um abraço. Um abraço. Até o nosso próximo podcast, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.